Muito bem, agora nós vamos fazer mais alguns arquivos. Só um detalhe, pessoal. Aqui eu tirei o acento, tá? Que estava conexão ao invés do padrão que estava igual aqui. Então ajustei, coloquei só um comentário para você saber que essa é a função de fechar conexão. Muito bem. Aqui então na pasta config, né, nós temos o arquivo db.ts e agora dentro da pasta source eu vou criar uma nova pasta, um novo diretório. Eu vou chamar, tá, de db. Esse diretório db vai ter os arquivos que vão tratar de operações com o banco. Então eu vou criar um novo arquivo aqui e ele vai chamar estudantes.ts. Por quê? Porque a ideia desse arquivo é fazer as operações de banco, né, relacionada à tabela estudantes, né? Por exemplo, criar um estudante, remover um estudante, buscar todos, né? E nós vamos começar aqui o seguinte, ó. Primeiro importando, dar um import. Eu vou importar a função open, a função close do diretório barra config barra db do arquivo, desculpa, né? db que está no diretório config. Então vou importar essas duas funções. Vou importar também o pacote do Oracle DB. Import Oracle DB from Oracle DB. E aí nós vamos escrever aqui uma interface estudante. Lembra aquela aula que eu falei para vocês? Para quem já programa orientado a objetos, pessoal, é um pouco estranho usar interface para criar tipos no TypeScript, tá? Mas não é bem tipos, tá? Existe um porquê de usar. Eu não vou me estender nesse vídeo, mas eu gostaria de deixar essa observação, que caso alguém que já programa há muitos anos usando Java, por exemplo, vai achar isso muito esquisito, tá? Que nós vamos fazer aqui, mas é um padrão, tá bom? Export, eu vou exportar essa interface porque eu vou usar ela lá no arquivo server.ts, que é o nosso servidor de rotas, tá? De operações. Então export interface estudante dessa forma. E esse tipo estruturado vai ter um ID que é um number, vai ter também um RA que é uma string, o RA do aluno, vai ter o nome e também vai ter o e-mail do aluno, tá? Legal. Então temos aqui o nosso tipo estudante, tá certo? E aí nós vamos criar aqui algumas funções. Vamos lá. Export, eu vou usar essa função em outro lugar. Async function get all estudantes. Professor, mas você põe inglês e português, por quê? Na verdade, eu só faço código em inglês, tá certo, pessoal? Então, geralmente é um pouco estranho para mim escrever. A gente criaria uma tabela, por exemplo, students, né? E teria lá os dados do estudante, mas eu pus get all estudantes porque vai obter todos os registros da tabela estudantes. Então não fica ruim você fazer isso, tá? Por quê? Porque o padrão get all é obter todos o quê? Todos os registros de uma tabela. E a tabela chama estudantes. E cada registro é um estudante, um elemento, né, de entidade. Então, promise estudante. E aí nós vamos colocar que esse get all vai devolver um array, né, de estudante, ou seja, estudantes, tá certo? E veja só que interessante. Aqui eu vou usar await aqui dentro, mas a função ela retorna promise, tá? E aí vocês vão entender quando a gente for usar lá no server, tá bom? Const com, tá? Await open. Eu vou esperar o que? Abrir a conexão. Abriu a conexão, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso até pôr isso aqui dentro do try, tá? Eu vou deixar fora apenas para a gente cercar só a operação de select, ó. Const result, tá bom? Que é o resultado da operação. E a operação vai ser
executar um comando. Então eu vou colocar await com, porque quem executa o comando é a conexão. A função execute da conexão vai executar o SQL para nós. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir e fechar um parênteses, né? E vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar crase, assim, crase, tá? Select, veja só, ID maiúsculo as ID em minúsculo. Por quê? Senão os nomes das colunas vêm todos em maiúsculo no Oracle. Então a gente precisa às vezes usar aquela técnica de camel case, né? Que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o campo nome ao invés de nome seria nome completo. Então, por exemplo, no Oracle está assim, ó, nome completo. A gente não quer que gere a chave do JSON dessa forma, a gente quer que gere assim, ó. Vamos manter um padrão, nome completo, entenderam? Então, neste caso, a gente coloca o alias do banco já de cara, para facilitar e não fazer muitas operações aqui desse lado, que fica mais lento, tá bom? Principalmente se você estiver usando Storage Procedure no Oracle, tá? RA minúsculo, você pode colocar assim, tá? Ok? Nome, ó, nome as, nome minúsculo, tá certo? E-mail, as e-mail, faz todos os casts bonitinho, né? Aqui, os ilhas, desculpa, cast não, desculpe, ilhas, from estudantes, tá? Ok? E aqui nós temos o comando aqui, né? A tabela estudantes, certo? E aí, depois disso daqui, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e retornar, return, ó, eu vou fazer assim, return result.rows as estudante e abro e fecho colchetes. Por quê? As linhas de resultado eu vou converter para um array de estudante, né? Ou seja, eu vou ter um array cheio de estudantes, tá certo? E aí, pessoal, aqui nós temos como última linha o return, que agora a gente tem que tratar o erro. Não, mas na verdade eu não vou tratar o erro. Eu não tenho como tratar esse erro, porque, por exemplo, vamos supor que eu ponho o nome errado aqui da tabela. Esse erro não vai ter como eu tratar ele de uma forma correta aqui. Então eu já vou jogar um finally aqui para obrigatoriamente, se der algum erro ou não, eu não vou tratar. Só que no finally eu vou fechar a conexão independentemente do estado. Então, olha só, por isso que eu coloquei a conexão fora. Eu abro a conexão fora, tento fazer uma operação. Se eu consigo fazer essa operação, tá? No finally, eu fecho a conexão, tá? Depois que a gente for executar, vocês vão entender. Então, eu vou deixar assim. Teria 1001 maneiras de fazer diferente, tá? Mas para iniciante eu acho que essa é mais fácil. Então, essa função vai obter todos os estudantes da tabela estudantes do Oracle. Essa que é a ideia, essa função faz isso. Então agora nós vamos criar mais algumas, né? Nós vamos pegar e criar uma função que basicamente é igual a essa, ó, vou até copiar e colar para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. E ao invés dela chamar get all estudantes, ela vai chamar get estudante by ID, tá certo? Então eu vou passar um ID, que é um number, e ele vai me devolver não mais um array de estudante, vai me devolver um estudante só, ou se não encontrar nada, vai me devolver um nulo, um nil, né? Mesma coisa aqui por enquanto, ó. Eu faço a abertura da conexão, aí eu dou o comando, só que agora em vez de from estudantes eu vou colocar where, certo? E aí eu vou colocar o ID do estudante vai ser igual, aí eu ponho 2 pontos ID, porque ele vai injetar
esse ID que eu passar aqui, tá? E aí eu tenho que colocar um vírgula aqui e falar que eu vou mandar esse parâmetro para consulta, senão esse ID não vai parar aqui dentro como parâmetro nomeado. Então, aonde ele encontrou esse primeiro cara, por exemplo, vamos supor que eu colocasse assim, ó, end, por exemplo, RA igual B, então eu teria que mandar, por exemplo, o A seria o ID, e por exemplo, o RA seria o B, e aí eu vou passando os dados conforme eu queira. Então, por exemplo, eu ponho ID, porque ele vai achar que no ID vai ser na ordem o primeiro parâmetro que está aqui nesse array, tá certo? E aí, ao invés de eu dar um return dessa forma, eu vou verificar assim. Eu vou fazer um código um pouco mais difícil para quem é iniciante, mas é legal você se acostumar. Então, vai ser assim, ó, return result.rows, assim, e eu estou fazendo um teste. Se tem resultado e a linha 0, ó, result de novo, ó, ponto rows 0, do que me devolveu, eu consegui converter para um estudante, beleza, ou eu devolvo como nulo. Porque se eu não conseguir converter aquela linha que devolveu como um estudante, eu vou devolver como nulo. E aí não obteve estudante nenhum, tá certo? E no finally também eu deixo um close na conexão. Então essa função aqui, vou colocar um comentário aqui, ó, obter o estudante pelo ID. Depois você vai fazer o obter estudante pelo RA, combinado? Então, seguindo aqui, vamos fazer agora uma função super grande. Não é grande, ela é uma função muito importante, que é adicionar um novo estudante, tá? E essa função tem a obrigação, vamos dizer assim, de receber os dados de um estudante, dar um insert, tá? E devolver o ID dele. Então vai devolver uma promise que é um number. Como assim, professor? Vamos fazer? Vamos. Export, tá? Perdão, export singular, porque é só a função, então vamos exportar função por função. Export async function add estudante, ok? Add estudante para adicionar um estudante. Então o RA é um string, o ID, o Oracle vai dar esse ID sozinho para nós, porque quando a gente criou a tabela naquele script de preparação para o Oracle já estava lá, string e-mail string. Tá, professor, o que vai devolver essa função? Essa função vai devolver uma promise, que é um number. Tem que devolver um number, tem que inserir. Se não inserir, vai dar erro, não tem que devolver nulo, tá certo? Então vamos lá, const com, mesma coisa, await open. Primeira coisa que eu faço antes de tudo, eu abro a conexão. Você já pode fazer uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, ó, try e finally. No finally você já deixa o que? O fechamento da conexão, certo? Await close connection. Então, legal. Finalmente, depois que eu fizer tudo, ele fecha a conexão. Agora no try, nós vamos colocar o que a gente quer fazer, tá certo? Vamos lá, agora muda um pouquinho. Então agora vai ser assim, ó, const result await, tá certo? Com ponto execute, então eu vou executar um comando, só que no execute eu vou dizer que ele vai ter uma saída, tá? Então essa saída eu vou especificar assim, ó, eu abro e fecho isso daqui, coloco uma configuração JSON aqui, ó, out binds, tá certo? Assim, out binds, e eu vou colocar que vai devolver um cara chamado ID, que é um number, tá? É uma configuração, tudo bem? Aí sim eu vou abrir aqui para colocar o comando.
tá? Fique tranquilo em relação ao erro aí, que já vai sair esse erro. Vou pôr um ponto e vírgula aqui, vou deixar formatadinho, e aqui nós vamos colocar o insert. Então no insert eu abro o crase, ó, vou pular de linha para ficar bonitinho aqui, você enxergar melhor. Insert into estudantes, tá certo? RA, nome, e-mail, values, né? Os valores, RA, depois nome, depois e-mail, tá certo? Returning, tá? ID, into, tem que colocar um into, ID, né? Que esse cara aqui que vai sair. Então eu tenho uma ligação de saída aqui que é um ID, tá? E daí, depois dessa string, que é o comando de insert, a gente vai colocar uma vírgula aqui e nós vamos especificar o que vai entrar, tá certo? O que vai entrar, eu vou fazer assim, ó, vai entrar agora RA, tá certo? Nome, e-mail, e vai sair o ID. ID dois pontos, ó, dir, eu tenho que colocar assim, dir Oracle DB ponto bind out, porque esse ID vai sair, tá? E o tipo de saída dele, do Oracle, é um number, né? Perdão, Oracle DB ponto number. Por quê? Porque eu preciso dar essa saída. Se eu não especificar que esse campo aqui vai ser o ID de saída e que ele é um número no Oracle, não vai funcionar, tá? E depois eu vou especificar aqui, depois dessa, né, desses parâmetros do insert, eu vou especificar mais uma configuração chamada autocommit true. Por quê, pessoal? Porque depois que eu dou insert, eu tenho que dar um commit no Oracle, senão ele não vai confirmar. Ele não vai gravar efetivamente esse insert, certo? Eu poderia até abrir a conexão assim, mas você faz desta maneira que eu estou fazendo aqui. Bom, depois do result, aí nós temos que fazer assim, ó, const out binds. Nós temos que especificar que a saída é o seguinte, ó, result ponto out binds as, tá? Aí eu vou verificar se devolveu mesmo um número no ID. ID dois pontos number, se devolve mais de um número, tá certo? Ou undefined, porque não tem nada para devolver. E eu pego esse cara e eu vou verificar se eu tenho esse ID ou não, para dar um erro, se não tiver, ou se tiver, retornar. Então, como é que eu faço isso? Eu faço dessa seguinte forma, ó. Se eu não tiver o outbinds, quer dizer, não conseguiu criar constante, ou se o outbinds.id não existe, ou se o outbinds, por exemplo, ID, posso até fazer com length, tá? Poderia. Length é 0, quer dizer, não tenho outbinds, não saiu nada, eu vou lançar um erro. Throw new, ó, error, e aí eu vou lançar esse erro assim, ó, erro ao obter um ID retornado na inserção de estudante, porque eu preciso saber aonde deu esse erro, em qual tabela, qual momento, tá? E aí, se ele não entrar nesse if, passou por esse if batido, então eu já posso dar um return out binds dessa forma, ó, ponto .id, o primeiro elemento do vetor, que é, eu estou inserindo um estudante só, não estou inserindo vários, então é óbvio que é o primeiro elemento do vetor. Muito bem.
feito o nosso código estudantes.ts com 3 funções, tá? E agora nós vamos para o próximo vídeo, que é o vídeo para fazer o server.ts, chamar esse cara, criar as rotas e testar. Ok, pessoal? Aí fica um pouco mais fácil o server.ts, porque vocês já estão acostumados a criar esse tipo de arquivo, tá bom? Aquele abraço do professor, e assim a gente finaliza este vídeo também.